Dando continuidade à nossa série de mensagens Novos Começos, hoje veremos a história de Jacó, um homem conhecido como enganador, que veio a ser o príncipe do povo de Deus. Já vimos a história de Moisés, que teve um novo começo a partir dos revés da vida. Vimos também a história de Paulo, que teve um novo começo a partir da graça de Deus. Bem, eu sou o pastor Moisés e é sempre muito bom poder falar com você. E para a gente entender e contextualizar, Jacó, ele era irmão de Esaú, eles eram gêmeos. E a Bíblia diz assim, no capítulo 25 de Gênesis, no versículo 24. Cumpridos os dias para que desse a luz, e a Bíblia fala de Rebeca, mãe dos gêmeos, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Então veja que nasceram os meninos, Esaú nasceu primeiro, e Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do irmão. E a palavra Jacó, que vem do hebraico, Yaakov ou Jacob, significa aquele que segura o calcanhar, ou aquele que agarra, ou aquele que engana. Mais tarde, Jacó veio a ter esse significado de enganador. Bem, os meninos cresceram. Esaú, ele era peludo, forte, vigoroso, um perito caçador. E o pai se afeiçoou mais a Esaú. Jacó, por outro lado, era franzino, ele era pacato. E a sua mãe se afeiçoou mais a ele. Um dado momento da vida, Esaú saiu à caçada. E quando voltou, voltou exausto, voltou cansado, faminto. E ele viu que Jacó preparava um cozido de lentilhas. Então Esaú pede ao seu irmão, me dê desse cozido de lentilhas. E Jacó, de maneira muito astuta, ele faz uma proposta para Esaú, vendo a sua fome, a sua necessidade de alimento imediato. Ele diz, olha, eu lhe dou um prato de lentilhas, se primeiro você me vender o seu direito de primogenitura. E olha só o que a Bíblia diz, em Gênesis 25, agora no versículo 31. Jacó respondeu, primeiro me venda o seu direito de primogenitura. E olha o que Esaú respondeu. Estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Veja como ele trata de modo insignificante, a ponto de considerar que um prato de lentilhas, naquele momento, seria mais importante para ele do que o direito de primogenitura. Então, Jacó disse, primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E para a gente entender do que se trata esse direito de primogenitura, o primogênito, que no caso era Esaú, apesar de serem gêmeos, ele nasceu primeiro, lhe dava o direito de sentar-se junto ao pai, à mesa, em lugar de honra, de destaque. O primogênito, ele tinha direito, a exemplo de José, a ter roupas, vestes especiais. E não só isso. Quando o pai viesse a partir, o primogênito, ele assumia a posição do pai, ele se tornava o patriarca da família. E para além disso, ele recebia o dobro da herança dos seus irmãos. Ainda que ele tivesse 2, 3, 10 irmãos, ele receberia o dobro do que cada um dos irmãos viria a receber. E não só isso, ele tinha a responsabilidade pela família, mas ele também tinha uma função sacerdotal. É ele quem conduzia a família na sua espiritualidade, na sua devoção a Deus. E mais do que isso, olha só que interessante, ele tinha o direito à bênção patriarcal. Antes que o pai viesse a falecer, o pai chamava o filho mais velho e o abençoava, de maneira que ele recebia da parte de Deus a bênção por meio do seu pai. Bem, em um dado momento, isso veio a acontecer.
Isaque, pai dos gêmeos, já envelhecido, diz a Bíblia que inclusive ele já tinha perdido a visão, ele chama Esaú e pede que Esaú casse e prepare uma refeição saborosa para que eles viessem a comer, e então Isaque abençoaria Esaú. Entretanto, a mãe dos gêmeos, mais afeiçoada a Jacó, ouviu o que o pai disse, correu e também de forma astuta, ela fala com Jacó, olha, pegue do rebanho alguns carneiros, eu vou preparar, nós vamos servir o seu pai. E então, enquanto Esaú está fora, vocês comem e Isaque há de abençoar você. Jacó até questiona, mas como isso pode acontecer, sendo que Esaú é peludo e eu não sou? O meu pai também vai sentir o cheiro de Esaú e vai perceber que não sou eu? Bem, e olha só o que a Bíblia diz, no capítulo 27, do versículo 18. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fale, quem é você, meu filho? Aí Jacó respondeu ao seu pai, sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Aí olha no versículo 27. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho, que povos sirvam você e nações o reverenciem, que você seja senhor de seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito seja quem o abençoar. Então veja que eles comem, Isaque abençoa Jacó e de fato ele aspira o cheiro e ainda diz assim, o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. E ele imaginava que ele estava abençoando Esaú e não Jacó, porque de modo astuto a mãe dele vestiu Jacó com as roupas do irmão, sabendo que o pai já não tinha mais a visão. Então o pai ele é enganado, ele acredita ser de fato Esaú e não Jacó. Bem, depois disso, Esaú chega, vai até o pai com um banquete preparado e pede que o pai o abençoe. Na hora, a Bíblia diz que Isaque ele se comoveu, ele ficou abalado quando ele ouviu isso, porque ele disse, se você é Esaú, quem eu abençoei? Então veja que, de fato, Jacó veio a enganar o seu pai Isaque. E ele recebe a bênção patriarcal. Esaú então pede que Isaque anule isso, que o abençoe, mas Isaque diz que não pode mais revogar. A bênção agora seria, de fato, sobre a vida de Jacó. E não só isso, Isaque ainda vem a amaldiçoar Esaú. Bem, em Gênesis 27, agora no versículo 41, a Bíblia diz assim, Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E disse em seu íntimo, os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Veja que Esaú começa a remoer isso dentro dele. Remoer. Desejando matar o próprio irmão, aguardando a partida do pai para poder se vingar. Bem, no versículo 42 diz, chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse, eis que o seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou dizer.
levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Veja que essa sede por vingança de Esaú era tão grande que ele não conseguiu conter dentro dele. Isso acabou chegando aos ouvidos da mãe, que fala para Jacó, o seu filho mais novo, fugir para Harã, para a casa do seu tio, Labão. E assim Jacó faz. Jacó foge para a casa do seu tio Labão. E a Bíblia diz assim, perdão, em Gênesis 29, Jacó ficou, a partir do versículo 14, Jacó ficou, a partir do versículo 15, Jacó ficou na casa de Labão durante o mês, e aí no versículo 15 diz assim, depois Labão disse a Jacó, será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Aí no versículo... Bem, antes de nós passarmos agora para o próximo capítulo, olha só que interessante. Até fazer um comentário aqui, que não está dentro da nossa... dentro do que nós iríamos dizer, mas olha só que interessante. Jacó, antes de chegar à casa do seu tio Labão, ele passa uma noite no deserto, num local que ele vem a chamar como Betel. E ali ele faz um voto com Deus, o voto de ser fiel a Deus e de edificar ali um templo para Deus. Interessante, quando ele vai à casa do seu tio, ele fica um mês e ele trabalha, né, ele ajuda, ele auxilia nos afazeres, mas sem esperar nada em troca, sem receber nenhum salário. Aí o tio pede que ele venha fixar o salário. Né? Interessante que, olha, o que você quer receber? Qual deve ser o seu ordenado? A sua recompensa pelo seu trabalho? E aí Jacó pede então a filha em casamento. Jacó, na verdade, se dispõe a servir e Labão lhe dá as filhas em casamento. Jacó então casa. Jacó, ele se casa com a filha mais velha, Lia. Ele também se casa com a filha mais nova, Raquel. E aí a Bíblia diz assim, em Gênesis 30, 25, Jacó se tornou pastor de ovelhas do seu tio Labão. A Gênesis 30, 25 diz, depois que Raquel deu à luz José, isso depois de anos, Jacó disse a Labão, deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. No versículo 26, dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais trabalhei para o Senhor e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. Aí olha só no versículo 27, Labão lhe respondeu, se puder me fazer este favor, peço que fique comigo. Olha só, descobri por meio de adivinhações que o Senhor Deus me abençoou por causa de você. E Labão continuou, fixe o seu salário que eu pagarei. Então veja que Jacó, ele fez um voto com Deus de ser fiel a Deus, e a única coisa que Jacó queria era comida para comer, roupa para vestir, e que ele pudesse se desvencilhar daquela situação desconfortável que ele estava vivendo, aquela tribulação que ele estava passando, e ele pudesse voltar novamente ao convívio com o pai, com a mãe, até mesmo com o próprio irmão. Ele queria voltar em paz para casa. Então, ele vai para a casa do tio sem muita expectativa. Ele só queria que a poeira baixasse, que as coisas se regularizassem. Mas lá na casa do tio, o tio lhe faz uma proposta, ele passa a trabalhar como pastor de ovelhas para o tio, ele se casa, ele tem filhos, diga-se de passagem, ele teve 11 filhos. Veja que o tempo passou e ele então quer voltar para casa, voltar para sua terra. E o tio insiste, olha, fixa o teu salário, porque eu descobri, me foi revelado, que eu só prosperei, eu enriqueci por sua causa, porque Deus tem abençoado você e tem me abençoado por sua causa. Veja que quando a pessoa ela tem um compromisso de fidelidade com Deus, por mais que ela não seja essa a intenção dela, não seja essa a prioridade dela, ela prospera,
ela cresce. Quer seja espiritualmente, ou até mesmo economicamente, que foi o caso de Jacó. Claro que há situações também que a nossa fé vai nos levar a situações difíceis. Por causa da nossa fé, nós vamos ser perseguidos, odiados. Mas veja que Deus não desamparou Jacó, né? Enfim. E aí Jacó, ele continua trabalhando para o seu tio faz a proposta. Em Gênesis 30, 31, a Bíblia diz, Labão perguntou a Jacó, quanto você quer que eu lhe dê? Veja que ele insiste, olha, fixa o teu salário. Aí Jacó respondeu, não precisa me dar nada. Voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho, se o Senhor concordar com isto. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isto será o meu salário. E assim aconteceu. O tio concordou. E todas as salpicadas, malhadas, os cordeiros, como diz aqui, negros, e todas as cabras também malhadas, salpicadas, essas passaram a ser de Jacó. E a Bíblia diz que os animais foram se multiplicando e nascendo, salpicados, malhados, enfim. A ponto de chegar, como diz aqui em Gênesis 31, a partir do versículo 1, a esse ponto. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão, né, dos seus primos, que diziam assim, Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era do nosso pai. Porque Jacó ele prosperou tanto, passaram a nascer salpicadas, malhadas, negras, de tal forma que ele se tornou mais rico do que o tio. Aí no versículo 2, Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Então veja que Jacó percebeu que o humor, o semblante do tio, dos primos já não era o mesmo. Ele passou a ser odiado, porque ele enriqueceu tanto, ele prosperou tanto, que eles se sentiam enganados. E eles fizeram várias mudanças. Olha, agora você vai ficar com as lisas e eu vou ficar com as listradas. Ou então você vai ficar agora só com as salpicadas. E assim, conforme o tio mudava as regras, o Senhor prosperava cada vez mais. Bem, aí em Gênesis, ainda no 31, no versículo 20, olha o que a Bíblia diz. E Jacó enganou Labão. Veja que Jacó foi acusado de enganar Esaú, foi acusado porque de fato enganou Isaac, e agora Jacó enganou Labão, o arameu, que era o seu tio, não revelando que tinha planos de fugir. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou rumo dos montes de Gileade. Veja, Jacó então, ele toma todo o seu rebanho, seus animais, ele pega as suas tendas, ele pega, enfim, a sua família, e ele foge logo cedo, ainda na madrugada, da casa do tio. Ele engana o tio. O tio acreditava que ele continuaria ali, e ele então foge. O tio se sente profundamente traído, enganado, vai ao seu encalço, persegue Jacó, enfim. Então veja que Jacó, apesar de ter prosperado, casado, nós podemos considerar que ele foi um homem bem-sucedido, ele era conhecido como enganador. Um enganador. Mas veja, lá em Gênesis 25, no versículo 22, quando nós começamos a leitura, a Bíblia diz, os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? Isso é Rebeca falando. E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu, veja que são palavras do próprio Deus. 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Veja que Jacó e Esaú seriam 2 povos.
Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Veja que já havia uma profecia de que Jacó, o mais novo, ele viria a sobressair contra o seu irmão mais velho. O mais velho serviria o mais moço. Olha em Gênesis 31, agora no versículo 10. Pois, chegado o tempo em que os animais acasalavam, isso é Jacó falando, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. Veja no versículo 11. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Então veja que Jacó prosperou porque Deus lhe deu uma visão. Não foi porque ele enganou o tio, ele não usou de malandragem, pelo contrário. Deus via a injustiça com que Labão tratava Jacó, que também foi enganado. Ele deveria trabalhar 7 anos pela filha que ele tanto amava, ou que ele se afeiçoou, Rebeca, e no lugar ele trabalhou 7 anos por Lia e mais 7 por Rebeca. No total ele trabalhou 14 anos para Labão. Ele foi enganado por Labão. E quem lhe deu a visão de como viriam as crias dos animais foi o próprio Deus. Mas ainda assim, a reputação, a fama de Jacó é que ele era um enganador. E ele não queria mais isso. Ele queria, na verdade, começar tudo de novo. E não recomeçar. Porque ele não queria mais ser Jacó. Ele queria ser um novo homem, uma nova reputação, uma nova vida de fato. Bem, e nessa amargura de espírito, em Gênesis capítulo 32, versículo 24, diz assim, Jacó ficou sozinho. Ele tinha saído da casa do seu tio, Labão. Ele queria voltar para a casa do pai, mas ele ainda tinha a preocupação, o medo, porque ele sabia que o seu irmão Esaú queria matá-lo. Então, diante dessa situação, amargurado, situação conflituosa, no versículo 24 de Gênesis 32 diz, Jacó ficou sozinho. E um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó, enganador, o que agarra. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. O significado do nome Israel é aquele que luta com Deus, ou Deus prevalece, e mais tarde veio ser conhecido também como príncipe do povo de Deus. Veja que naquele momento tudo se faz novo. Jacó deixa de ser conhecido como enganador e passa a ser conhecido pelo nome de Deus. Pelo nome de Deus. Em Malaquias, no capítulo 1, no versículo 2, para a gente finalizar, está escrito, o Senhor diz, eu sempre os amei. Veja que são palavras de Deus. Deus diz assim, eu sempre os amei. Mas vocês perguntam, como é que nos amaste? E o Senhor respondeu, o Senhor responde, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom, que é Esaú, uma desolação,
e dei a sua herança aos chacais do deserto. Veja que Jacó, ele sempre foi amado por Deus. Sempre foi amado. Mas mesmo sendo amado por Deus, mesmo tendo uma promessa sobre a sua vida, mesmo tendo visão da parte de Deus, mesmo tendo voto com Deus, compromisso com Deus, aliança com Deus, mesmo sendo fiel a Deus, Jacó era conhecido como enganador. Tinha uma má reputação, uma má fama. E chega a ser injusto isso, né? Ou no mínimo, você já imaginou, você tem sinceridade, você quer fazer a coisa certa, você se esforça para fazer o que é certo, você tem uma promessa sobre a sua vida, você tem um compromisso com Deus e ainda é conhecido como enganador, conhecida como enganadora, tem uma má reputação. Bem, até que Jacó, ele luta com Deus e ele recebe um novo nome, uma nova reputação. Inclusive, hoje nós falamos o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel, né? Hoje em dia nós temos a nação de Israel. Jesus, inclusive, é descendente de Jacó, descendente de Israel, né? Então veja que novos começos, eles podem vir de situações adversas, novos começos podem surgir a partir da graça de Deus, e novos começos podem surgir a partir também do esforço, da luta, e às vezes luta com Deus, de dizer: Deus, eu estou em amargura, eu estou em insatisfação, eu estou numa situação injusta, eu não aceito essa situação. Às vezes você tem que pagar um preço alto para ter um novo começo. Bem, assim nós chegamos ao final desse vídeo. E no próximo episódio nós vamos falar sobre a história de Neemias, um homem que nos ensina o poder do pensamento coletivo para alcançar novos começos. Veja que no caso de Neemias, o novo começo se deu a partir da unidade, da coletividade. Tá certo? Bem, se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal, assista esse próximo vídeo e que Deus abençoe você poderosamente.